Bom dia, minha gente. Boa tarde, quer dizer, boa noite, bom dia, nessa ordem. Manda uma mensagem aí do servo de Deus aí, tá bom? Dedicação aí para que a verdade chegue ao seu conhecimento, chegue no seu ouvido. E buscar Deus sempre é importante e servi-lo também, para que você possa estar um dia com Deus, tá bom, minha gente? Então, Deus abençoe vocês e mais uma mensagem. A mensagem é o seguinte: em 1 Coríntios 7, vai ser no meio do capítulo, tá, gente? Falando que o tempo se abrevia e importa que você largue as coisas desse mundo, na terra, largue as coisas que se pode tocar, né? As coisas abstratas, apesar de não ser tocadas, elas são muito importantes para provar que nós somos servos de Deus, como o amor, a paciência. Tem também as coisas abstratas ruins, como o ódio, a raiva. É útil só para quando é aplicado nas coisas de Deus, né? Para honrar o Senhor e rejeitar o mal, que é tudo que a Bíblia rejeita. Então eu vou falar sobre um pouco de relacionamento, para você não dedicar todo o seu tempo totalmente, apesar de você ter que ter obrigações com o seu cônjuge, você viva para servir a Deus primeiramente, que Ele que te dá o seu cônjuge, Ele que te dá a tua esposa, Ele que te dá o teu marido e teus filhos. Mas é útil que você tenha um tempinho separado, seja 10% do seu dia, se você quiser, 20%, uns minutinhos para você ler a Bíblia, para você aprender, para você passar até para os seus filhos, que é interessante que seus filhos aprendam do Evangelho e se salvem também, não é verdade? Então eu vou ler aqui. Vamos garotado. Respostas à pergunta acerca do casamento. Só que eu não vou ler o início do capítulo. Eu vou pegar na metade, que você tem que, por amor a Deus, também você é beneficiado por buscar Deus, por amor a Deus e outras pessoas que te ouçam. Porque se você tem o amor de Deus, é automático você se portar com outras pessoas. Não seja egoísta, não pense só em você. O céu não é aproveitado tanto sozinho, né? E bênçãos têm que ser compartilhadas, é verdade? Então vai ser rapidinho, eu estamos em 2 minutos, tá? Não vai ser muito tempo não para vocês se cansarem de ouvir. O assunto tem que ser não só interessante, mas benéfico para você. É como que nem aquelas matérias às vezes que você não gosta, às vezes, né, por algumas pessoas, mas te faz tirar 10 na prova, na verdade. Se você estudar bem e analisar, é útil para o seu dia a dia, que é a Bíblia Sagrada, tá, minha gente? 1 Coríntios 7, 27. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Primeiro, isso é uma forma de dizer que é a mulher que te escolhe. Então, se a mulher quer se relacionar com você, você se relaciona, assim, se é uma boa esposa, se serve a Deus. Então, se você está livre, não busque. Se você tem, não se afaste, tá? É importante você ter uma esposa que te ame e em diante, tá? Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Talvez esteja dizendo que uma vida de casamento é uma vida difícil. É uma vida de relacionamento não é fácil, né? Buscar Deus é uma coisa. Você buscar agradar uma pessoa que é falha, como nós todos somos, é verdade? Você vai ter tribulações e Deus, ele queria poupar vocês disso, porque buscar Deus é menos difícil de guia, porque Deus é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós falhamos. Temos que lidar com o erro do próximo. E esse próximo é o que vive dentro da sua casa e compartilha com tudo com você. Mas é bom se casar, principalmente se você gosta de sexo, gosta de fazer amor. Para você não se prostituir, você escolhe uma parceira que seja fiel a você e te ame, seja companheira. E melhor de tudo, que seja serva de Deus e não te traia. Então é importante você ter uma pessoa fiel do seu lado, seja quem for. Se possível, uma esposa, né? Para você ter os seus atos aí amorosos, né? Né? Tá bom? E não é nada de ruim se você faz ilicitamente, tá, minha gente? Capítulo 7, versículo 29.
Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, valorizavam as coisas de Deus, não rejeitando tua esposa. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se não dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Choro, folga, como falou aqui, tudo passa. A palavra de Deus permanece, a bênção de Deus permanece. Então é importante você valorizar algo que é invisível, mas real, algo que você vive, mas não percebe, que é Jesus, ou você até faz algo errado sem perceber, você vive algo ruim sem perceber, ou praticar, ou passar diante de coisas ruins. É muito fácil passar coisas que não são úteis para o evangelho, tá, gente? Então é importante publicar a Bíblia, é importante enviar a palavra de Deus para quem você puder, como você envia coisas boas de outras coisas relacionadas do mundo, na vida, né? Mas não é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é para salvação de almas. Isso é primazia na sua vida para quem honra a Deus. E bem quiser que eu estivesse sem cuidado, o solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como de agradar a mulher. Então se você quer agradar a Deus, sirva a Deus. Se você quer se casar, se case. Mas quem agrada a Deus mais é quem não se casa. Então casamento é necessidade sexual. Se você tiver e você ama alguém, tu se casa. Se a pessoa for boa, tu se casa. Lembrando que tribulações na carne poderiam ser poupadas. Mas cada um escolhe a vida que quiser e Deus abençoa conforme cada pessoa. E não é um defeito você se casar. Se você tem necessidade, você ama alguém que te ama também, tá, minha gente? Então é um preço pagável, eu diria, né? Agora eu vou ler a parte de estudo para você dar importância a mais as coisas de Deus, que é servir a Deus, mais do que qualquer coisa, até relacionamento conjugal, não rejeitando tua esposa, teu marido, tá? Lembrando que você assume um compromisso diante de Deus, para você cuidar de uma pessoa até o final. Lembrando que, para ter separação mesmo, só traição de adultério. Deus não permite outro tipo de separação, a não ser que você se separe por uns 2 dias e volte, para que você não seja tentado sexualmente na tua necessidade. Esse é outro assunto que tem os vídeos no Kawaii. Vídeo se eu coloco, se alguém pedir, tem interesse, né, de alguém saber desse assunto, eu posto, tá bom? Tá? Eu vou ler a parte de estudo. Eu li o capítulo 7, versículo 26 até o 33. E eu vou ler a parte de estudo, que é o versículo 29. O tempo para fazer a obra de Deus é limitado. Salvação tua e do teu próximo. A vida é breve e a volta de Cristo está se aproximando. Isso significa que não devemos ficar excessivamente preocupados com as questões e preocupações terrenas. Quem vive só essa vida, né, sem se preocupar com a salvação, só está na vida terrena. Porque as coisas materiais não durarão para sempre. A palavra de Deus dura para sempre, hein? Lembrando, coisas materiais, não. Este versículo utiliza um elemento de hipérbole, isto é, um exagero deliberado para causar o certo efeito. Particularmente, no que diz a respeito às expressões emocionais aos relacionamentos terrenos. Lembrando, tudo vale até certo ponto, mas a palavra de Deus vale a eternidade com Deus. Lembrando, dedicação a Deus, e o mais Ele fará na sua vida. Ele abençoa, valorize a bênção que Ele te dá. Valorize o Deus da bênção. Não devemos ficar tão presos a estas coisas a ponto de negligenciarmos os assuntos eternos, tudo que é terreno. Paulo certamente não está dizendo que os cristãos devem negligenciar ou abandonar os seus relacionamentos matrimoniais. Ele só está dizendo para você aprender a valorizar mais as coisas de Deus. Lembrando que o seu casamento é de Deus. Se você tá tudo casadinho, certinho, não tem adultério, né? Não pode besteira, não tem traição, tá tudo certinho com Deus, ele é de Deus.
Mas eu tô querendo dizer com essa mensagem para você valorizar muito mais a Deus, e a bênção dele tem que ser valorizada. Mas o Deus da bênção e a salvação de pessoas e sua santificação ao teu Deus é importante para você e para outras pessoas. Tá bom, minha gente? Então, eu agradeço a atenção para te dizer que Deus interessa e o que Ele quer para a sua vida e para outros também interessa. Fiquem em paz. 10 minutinhos, já passou o tempinho, tá? Umas palavras aí para vocês terem um norte, tá? Deus abençoe vocês. Paz e amor para vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia.